Como motivar e cuidar do traço de caráter esquizoide? É o tema desse vídeo, é o tema desse conteúdo e você é muito bem-vindo nesse canal. Hoje conversaremos sobre esse tema especificamente para o traço de caráter esquizoide. Mas como identificar talvez um esquizoide? Se você não é familiarizado com os assuntos aqui, procure aqui nos conteúdos sobre o traço de caráter esquizoide. Talvez você pode identificar alguém assim na sua família, alguém na sua convivência, ou você pode ser um esquizoide. Sendo a dica desse vídeo é como você cuidar desse traço de caráter. Antes da gente entrar mais profundamente nesse assunto, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e principalmente se inscrever, ativando o sininho também, para que você possa receber notificações, beleza? Vamos lá. Você que é terapeuta, você que é psicólogo, você que é do ramo da saúde profissional do desenvolvimento humano, todos nós temos um funcionamento e você sabe que diante de nós existem pessoas que funcionam muito diferente umas das outras. Mas geralmente os problemas são iguais, mas não existe uma tabela para lidar com esses problemas. O que pode existir? Um funcionamento diante daquele mesmo problema, fazendo com que os fatores em volta sejam cada vez mais diferentes. Dito isso, nós precisamos entender que o traço de caráter esquizoide é um dos primeiros traços a serem formados lá na vida uterina, aonde acontece esse momento de existência do traço de caráter esquizoide. Mas hoje nós não vamos falar da existência dele, nós vamos falar em como cuidar de pessoas que têm predominância nesses traços. É muito importante quando nós ajudamos as pessoas, quando identificamos essa predominância no traço de caráter esquizoide, em como ajudar essas pessoas diante dos problemas que elas enfrentam. Porque elas estão enfrentando talvez o mesmo problema que outras pessoas, mas de maneira diferente. Por quê? Porque o esquizoide é do mundo imaginário, ele é do mundo da criação. São pessoas assim, eles funcionam melhor criando, não existindo, mas inventando um mundo imaginário. Eles criam o tempo todo, têm soluções o tempo todo, sempre na cabeça deles e no mundo paralelo que não é, às vezes, muito real. Sendo um funcionamento de pessoas assim, como é que a gente pode ajudar pessoas que são tão criativas, tão brilhantes e sempre estão produzindo ideias, que tem esse tipo de comportamento que às vezes não quer existir, não quer estar entre pessoas, não quer sociabilizar o tempo todo, mas adora ficar sozinha. Esse tipo de pessoa tem certas predominâncias no traço de caráter esquizoide. E a dica de hoje é justamente para essa predominância desse traço. Então, se você quiser se aprofundar mais aqui, procure aqui nos conteúdos sobre o traço de caráter esquizoide e você vai ver o quanto é maravilhoso conhecer esse tipo de traço. Bom, o que eu quero trazer hoje nesse conteúdo é dicas de como motivar e cuidar desse traço. A primeira dica é se permitir imaginar e criar sem ter qualquer tipo de filtro. Por quê? Essa permissão de imaginar, às vezes, é sempre muito podada pelo adulto, pelo amigo, pela esposa, pelo marido ou pela sociedade em si, dizendo: olha, você imagina demais, você tem uma cabeça muito fértil, você vive no mundo da lua. Sim, porque ele é um esquizoide, o esquizoide vive no mundo da lua. Ele cria o tempo todo. Então, o que ele precisa mesmo é ter o ambiente adequado para criar.
Então, se permitir imaginar e criar sem qualquer tipo de filtro é uma excelente dica para esse traço de caráter e de funcionamento em algumas predominâncias. Eu não sei se você é um esquizoide, mas pode ser que seja, pode ser que não. O que pode muito acontecer é que você também convive com um esquizoide ou conhece alguém que tem essas predominâncias de comportamento e que vai facilitar muito a vida dele ou a sua vida, fazendo essa permissão de imaginar e criar sem ter qualquer tipo de filtro. Segunda dica: ter um dispositivo, um caderno, algo que as ideias possam sair da cabeça e avançar para o lado impresso, né? Ou num caderninho, ou numa tela, ou numa pintura, ou o que seja. Ter esse dispositivos para que tudo da cabeça seja imprimido, seja colocado e materializado de forma imaginária pro lúdico, né? Pro que é real. Então, essa permissão de fazer também isso ajuda muito o traço de caráter esquizoide e para as pessoas que têm essa predominância. 3. Ter alguém de confiança para esse tipo de pessoa, ou você precisa ter esse tipo de pessoa, para que você possa confiar e não vai se sentir rejeitado ou rejeitada quando você colocar as suas ideias. Quando você disser aquilo que você está imaginando, aquilo que você gosta, seria mais ou menos assim: não ser recriminado ou não ser recriminada o tempo todo, todas as vezes que você coloca a sua ideia para fora da cabeça. Então, ter pessoas de confiança que vai ouvir a sua ideia é maravilhoso. O melhor ainda de todos os mundos é, além de ouvir as suas ideias, você ter pessoas que realizam as suas ideias e que incentivam cada vez mais e dizer: uau, essa ideia é maravilhosa, vamos tentar realizar, porque isso é maravilhoso, isso precisa ser realizado. E as pessoas que são mais do fazer, que são mais realizadoras, geralmente elas não são tão criativas quanto as pessoas que são criativas e não são tão realizadoras. Então é importante na vida do esquizoide ou de quem tem a predominância no traço de caráter esquizoide, ter pessoas de confiança que não vão rejeitar nenhum tipo de ideias quando você colocar, ou quando ele ou ela, enfim, colocar a ideia para fora para uma pessoa de confiança. Quarta dica: se alinhar a pessoas que acreditam e sejam capazes de executar as suas ideias. Porque quanto mais pessoas realizadoras você se aproximar, mais as suas ideias vão sair da cabeça. Elas vão sair do papel, elas vão se realizar. Então, está sempre se envolvendo e se alinhando com pessoas que são mais realizadoras e que acreditam nas suas ideias. Isso é maravilhoso para o traço de caráter esquizoide, se você é uma ou conhece alguém assim. Próxima dica: ficar cada vez mais num momento isolado, jogando videogame, nós chamamos no famoso caverna. Quanto mais você fica no seu momento caverna, isso vai gerar um recurso. Então, nesse momento caverna, é bom escutar música, ficar no computador, ler um livro, estar sozinho para o esquizoide é muito importante, porque ele gosta de ficar no mundo imaginário. E às vezes, quando você está lá no seu momento mundo imaginário,
chega a esposa, chega o marido, chega alguém para o estraga prazer e fala que você não está fazendo nada, que você precisa fazer alguma coisa. Mas o esquizoide, sozinho, ele faz muita coisa. Ele cria. Então, ele precisa ficar sozinho. Faz parte da solitude, do traço de caráter esquizoide, faz parte de um recurso da mente, estar sozinho. Então, quando ele fica com ele mesmo, ou quando ela fica com ela mesma, são pessoas que estão buscando o seu recurso na mente. Então, isso é muito importante, respeitar esse momento caverna, como eu disse aqui. Uma outra dica para você motivar e cuidar do traço de caráter esquizoide é experimentar realizar. As realizações, elas precisam ser construídas, muito bem elaboradas, mas quando você experimenta a construção daquela ideia, isso traz uma grande motivação no traço de caráter esquizoide. Essa realização de ver algo que você imaginou, que você inventou na sua cabeça, seja uma música, seja uma pintura, seja um livro, seja um objeto, seja uma arte, seja lá o que for, que você idealizou e depois você viu se concretizar, experimentar, realizar esse tipo de sonho é brilhante, maravilhoso e potencializa cada vez mais o mundo do traço de caráter esquizoide. Fazendo isso, você vai sempre motivar você que pode ser um esquizoide ou conhecer alguém que é e tem essa predominância no traço de caráter esquizoide. E por último, comunicar às pessoas que você prefere deixar cada vez mais as suas ideias diante delas e que você gosta de ser ouvido quando você deixa suas ideias para as pessoas. Isso é uma dica valiosíssima para quem tem predominância no traço de caráter esquizoide, sendo você um esquizoide ou sendo aquela pessoa que está diante de você e você já identificou que ela ou ele tem a predominância no traço de caráter esquizoide. Imagina você que é um profissional do desenvolvimento humano, um terapeuta, um psicólogo, e diante de você existe essa predominância na pessoa que está contando esse problema. Quando você dá todas essas dicas para essa pessoa, o que acontece? Essa pessoa sai de um estado de dor e vai para um estado de recurso, transformando aquele momento existencial de recurso e não de dor, alimentando cada vez mais os recursos da mente e deixando de lado as dores existenciais que existem no traço de caráter esquizoide. O mais incrível é você que é profissional, você que é terapeuta, psicólogo, identificar isso no seu paciente, porque você sai na frente diante do problema que ele ou ela está enfrentando e começa a identificar o quanto ele precisa sair daquela dor, sabendo você que aquele traço predominante é um traço de caráter esquizoide. Agora, se você não é nenhum desses profissionais, mas se identifica também com o funcionamento do traço de caráter esquizoide, faça todas essas dicas e com certeza você vai motivar, cuidar do seu traço de caráter esquizoide, alimentando toda a sua criatividade, potencializando tudo de melhor que existe no seu mundo imaginário, para que você possa cada vez mais viver nas realizações, muito mais do que só ideais, é a gente realizar. Então, estar entre pessoas que realizam também é muito importante, esse
contato e esse nicho de encontro entre o mundo imaginário e o mundo real. Falando de tudo isso, gente, o traço de caráter esquizoide, ele tem grandes recursos, por isso que ele precisa dessas motivações para que ele possa cuidar desse traço, porque é um traço que tem uma existência de uma dor muito forte, que é a dor da rejeição. O traço de caráter esquizoide, as pessoas que são esquizoides, elas se sentem rejeitadas o tempo todo. Elas não gostam disso, elas não sabem lidar com esse tipo de dor. Se você conhece alguém na sua família ou atende, sendo você um profissional, atende pessoas que chegam diante do seu consultório, chegam diante de você pedindo esse tipo de ajuda e dizendo que está se sentindo rejeitado ou rejeitada, pode ter certeza que existe uma predominância no traço de caráter esquizoide por conta dessa dor existencial. Quando nós tratamos as dores e identificamos a dor da rejeição, não é à toa que as pessoas, quando apresentam esse tipo de dor, elas falam que se sentem rejeitadas ou elas se isolam. Porque pessoas que se isolam, elas estão cada vez mais mostrando para o mundo o quanto elas estão na dor da rejeição. E elas não querem ficar nessa dor, mas elas não sabem como sair. Então, aqui está a dica. Mostre para ela esse vídeo, mostra para ele esse vídeo, ou se você é uma pessoa que sente esse tipo de comportamento na sua mente, fatalmente você tem alguma predominância no traço de caráter esquizoide, e aqui segue as dicas para que você, esquizoide, ou você, profissional do desenvolvimento humano, psicólogo, terapeuta, trate com cuidado o traço de caráter esquizoide, fazendo todas essas ações para que você possa motivar e cuidar desse traço de caráter tão brilhante que é o traço de caráter esquizoide. Beleza? Dito isso, dicas feitas, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de se inscrever nesse canal e principalmente ativar o sininho. É muito gratificante para nós receber todas as pessoas que fazem isso e nós agradecemos profundamente, mas não deixam de dar o seu like e se inscrever. Beleza? Muito obrigado por mais um vídeo, nos vemos nos próximos conteúdos. Tchau!